Chegou, chegou, demorou, mas um ciclo importantíssimo no Corinthians pode estar se acabando. Fala rapaziada, eu sou o Rafa e hoje vamos falar mais algumas notícias sobre o Corinthians aí que aconteceram nessa semana. Vamos comentar algumas coisinhas, vamos comentar. Vamos comentar, hoje estou vestindo aqui o manto mais uma vez, né? Vou ter o treino, enfim, isso não quer dizer nada, então vamos falar sobre bastante coisa. Vamos falar sobre as camisas do Corinthians, vamos falar sobre uma lista de jogadores aí que eu já tinha comentado teoricamente, mas que agora podem realmente estar de saída, a gente já tinha especulado isso ou não, né? Então bora passar, então bora falar aqui. Vamos começar falando sobre essa camisa nova que saiu, a camisa do Corinthians Nike Trainal. Sempre gostei dessas camisas do Corinthians, acho que o pessoal não dá, digamos assim, a devida atenção, talvez, né? Assim, não sei como dizer. Mas, cara, essa aqui tá bem bonita, eu gostei bastante, tá? Mas, assim, eu não entendo como é que essa camisa aqui, e aí em relação a essa aqui, assim, o Corinthians acertou muito nessa aqui, né? Porra, essa aqui esse emblema aqui é absurdo, mas eu não entendo por que essa camisa não é a pré-jogo. Porque qual que é o meu pressentimento? O meu pressentimento é que essas camisas aqui que o Corinthians usa de treino, elas não vendem tanto quanto o pré-jogo. Por quê? Porque quem tá lá acaba vendo mais essas camisas aqui, aí o Corinthians lança isso. O que é isso? Eu não sei o que é isso aqui, cara. Parece que deram aí pra um prazo minúsculo, né? E o cara falou, ó, divide no meio, que se foda, preto e branco é Corinthians. Tá ligado? A impressão que fica é essa. Eu não acho que é nenhum absurdo também, mas desculpa, não dá. E aí, que nem eu falei, eu acho que as pessoas compram mais essa aqui do que a pré-jogo. Eu não sei, quer dizer, eu acho que as pessoas compram mais essa que é pré-jogo do que a de treino. Eu não sei, eu tenho essa impressão, não sei se eu sou certo, posso estar muito errado também. Mas essa aqui é muito mais bonita, né? E aí o Corinthians, em vez de fazer o processo ao contrário, ele vai lá e faz isso. Então o que vocês acharam aí das novas camisetas do Corinthians, né? Tirando o preço, né? Essa aqui eu acho que o preço até é razoável, assim, é preço de uma camisa normal, não tem o que fazer. Mas essa aqui parece também cara, o pessoal tava meio que reclamando disso. Então fica por isso. Então bora falar sobre os jogadores aqui em questão, tá? Hoje o Twitter de base vai ser aqui do SCCP News, tá? Enfim, só pra retratar, lembre-se disso, eu não tô favorecendo nenhum outro perfil, quem sou eu pra falar? Só pra usar a notícia como base pra vocês, no Twitter ele compila a notícia, né? Então é muito mais fácil, beleza? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui sobre o que esse aqui já era bem esperado, né? Que o Xavier não deve se representar o Corinthians. Eu já tinha falado aqui que o Xavier é um jogador que não tem mais espaço no Corinthians. Ele perdeu toda aquela expectativa que a gente tinha no Xavier, ela infelizmente se foi. Você tá sendo maldoso falando isso? Foda-se. Cara, é verdade, né? Olha a temporada do Xavier, o cara perdeu todo o espaço. Mas o Fernando Lázaro agora tá no comando, pode ser que, cara, pode ser, mas não, tá? De novo, não foi procurado, não segue no Corinthians, é o fim do ciclo Xavier, muito provável, aí, né? O Corinthians deve se representar agora no dia 14, né? E ele não deve fazer parte dessa representação, o que já era esperado, tá? Eu já tinha também comentado isso no vídeo da tier list, beleza? Então é isso, Xavier de fato não deve ficar no Corinthians. O que vocês acharam aí do Xavier dando adeus, tá? Enfim, essa temporada aí é pra lá de nojento. Xavier, tudo que ele podia ser, ele infelizmente não vingou. Nos enganam muito, hein, o Xavier. Mas o Xavier, ele tem cara que vai ser feliz aí num Juventude. A gente vai falar mais sobre Juventude nesse vídeo aqui, mas num Avaí, ele é a cara do Avaí. Com todo respeito ao Xavier, ele é a cara do Avaí. Tá, outro zagueiro que não deve ficar no Corinthians, o zagueiro que fez parte da encerrada equipe do Sub-23 do Corinthians, que está emprestado ao Oeste, o Alan Ferreira seguirá no Oeste aí. Ele teoricamente que ia voltar, né? Mas o Corinthians vai mandá-lo de volta para o Oeste lá, e ele tem um vínculo até 31 de julho. O Alan Ferreira, confesso que não sei muito dele, tá? Mas se tá no Oeste vai continuar, quer dizer que a gente não tem que se preocupar muito com todo respeito ao Alan Ferreira. Se tá no Oeste é porque vai continuar lá, já sabem que, pô, infelizmente não dá, não tem espaço. Então é isso, Alan Ferreira deve ficar. Cara, não tem muito o que dizer aqui sobre isso, tá? Assim, eu tento comentar as coisas que eu sei aqui, mas acho que também eu informar, mostrar pra vocês, assim, eu acho interessante. Então, que nem eu já tinha comentado, não acompanho tanto, não sei quem é muito Alan Ferreira, mas desejo toda a sorte aí, não deve ficar no Corinthians, né? A partir de agora são jogadores que a gente sabe mais um pouco e a gente pode comentar, tá? Outro caso é o Everaldo, né? O Everaldo deixa para na América na temporada que está se aproximando, né? Outro vídeo no vídeo passado que eu falei sobre jogadores, aquela lista de jogadores, né? Vários jogadores que estariam voltando de empréstimo. Eu falei que o Everaldo era um caso que, por mais que eu acho que é um cara que demonstrou uma evolução no futebol, não via ele
via ele como qualidade para ficar no Corinthians, mas eu sabia que era um pouco não improvável, né? Até porque acho que, cara, não é o momento. E outra aqui também, eles estão muito bem com o Mancini, né? Com o Corinthians ele já tinha um médico com o Mancini, e no América ele se deu bem com o Mancini também. E com o Mancini renovando o vínculo com o América, a expectativa é que o Everaldo o América fosse tentar comprar em definitivo, né? Por mais que ele volta pro Corinthians agora, porque o empréstimo dele acabou, acho que o América deve comprá-lo definitivamente, acredito que o Mancini também deve ir atrás. Eu falei exatamente isso, cara. Eu falei, eu acho difícil o Everaldo, né? Mas é um cara que pode agregar se for ficar, mas muito improvável, e acho que é exatamente isso que deve acontecer. Tá? O América de fato deve pegar o Everaldo para ele, não sei se vai emprestar de novo ou se vai pegar em definitivo. Acredito que pro Corinthians é mais interessante. Eu não entendo isso do Corinthians, cara. Tem tanto jogador, cara, você ficar reemprestando jogador, cara. Tipo, só vende, mesmo que vocês não falou barato, vai ficar reemprestando o cara. Mas pode ser que vingue. Vocês conhecem os jogadores que o Corinthians fica emprestando, vocês sabem, né? Enfim, então é isso, o Everaldo. Muito provável que ele não volte de fato pro Corinthians. E falando em retorno, que não deve dar certo. Na verdade, já vou linkar aqui, depois a gente fala da Mandaca. Que agora o Cruzeiro tá indo atrás do nosso querido Matheus Davó, né? O Davó também falei na lista que ele é um cara que surpreendeu muito bem esse ano, ele evoluiu muito no Bahia esse ano, e talvez, dados os nomes ali que estariam voltando, o Davó poderia ser poderia ter uma chance de ficar visto ao nível que ele apresentou na Série B, mas jogou muito bem no Bahia o Davó, cara, evoluiu bastante aqui, informação da Gol Brasil, né? E assim, o Matheus Davó, assim, o problema desses caras é que o Davó vai voltar pro Corinthians, o que vai acontecer com o futebol dele? Vai sumir, vocês sabem disso, né? Vocês sabem o que vai acontecer com o Matheus Davó, e não é segredo a gente falar que o cara vai voltar e vai fazer mal. Brincadeiras à parte, poxa, eu acho que até sou a favor do Davó se com uma peça para elenco no banco, assim. É óbvio que o Corinthians ainda vai contratar muito reforço, né? Mas, cara, pelo futebol que ele apresentou e pelo que ele pode oferecer, acho que seria um nome interessante, mas eu também não vejo problema no Corinthians negociar ele, tá? O Corinthians, como a gente sabe, tá praticamente fechado com o Vital, vamos falar sobre isso também, né? Mas, assim, de maneira geral, acho que até era provável isso acontecer, apesar da temporada da avó, eu falei, acho que um cara que vai voltar, que mostrou um futebol interessante, seria uma peça, mas também agora se fosse negociado, eu já não tenho como dizer como eu acho que tem que friar, porque jogou bem, cara, é ainda muito indeciso a gente falar de um cara que teve uma performance legal na Série B com o Bahia, tá? Então é isso, o Cruzeiro negocia a contratação do Davó, né? O Cruzeiro querendo fazer pacotinho no Corinthians, tá? E aí eu queria falar agora de novo sobre a situação do nosso querido Mandaca, né? Mandaca que, enfim, caiu nos memes, né? Quando ele jogou em 2020, 2021, acho que foi o Mandaca aqui que ele jogou. E aí o Corinthians está praticamente prestes de fechar ele ao Juventude, né? O Juventude que caiu, rebaixado, e aí o Corinthians vai mandar mais uma vez o Mandaca para um time da Série B. No Londrina ele não fez nada, né? E aí o Corinthians vai mandar de novo, né? Eu não entendo que o Corinthians... É que eu acho que assim, eu sei que existe uma barreira financeira entre esses times, né? Cara, não vale a pena eles gastarem dinheiro com o Mandaca. E honestamente não vale. Mas cara, vende, ficar emprestando jogador, né? Sei lá, se o cara não vingou no Londrina e não vai vingar agora e vai jogar na Juventude, que teoricamente na balança Juventude teoricamente está na frente, assim, eu não entendo nem por parte do Juventude essa contratação. E o Corinthians, cara, se livra, sabe? Se é pra ficar nisso de ficar emprestando e o cara tem contrato até 2025 com o Corinthians, aí você vai ver o cara nunca mais vai jogar pro Corinthians e vira, mexe, ele volta emprestado. Acho que até ruim pra carreira do jogador. Mas aí não é problema meu. O Corinthians deve mandar a Mandaca de novo pra Série B aí. E o Juventude é a bola da vez. Assim, não tem muito o que comentar aqui. A gente não tem muito o que dizer sobre o Mandaca. Eu confesso que eu não acompanhei a temporada dele com o Londrina, mas parece que ele perdeu espaço lá. Enfim, acho que é isso. Tá lá o Mandaca aí indo para o Juventude, assim. Cara, honestamente não ia mudar nada no Corinthians, a não ser que, de novo, suplando o Fernando Lázaro nesse Paulista agora, digamos que atrasar um pouco a chegada dos principais pilares, jogar aí a molecada, e aí seria talvez uma peça que poderia optar ali nesse começo de Paulista, mas não deve ser o caso, tá? Falamos sobre a Davó e vamos falar agora sobre uma saída que parece essa impacta mais a gente. Essas outras notícias acho que não são um pouco menores, né? E aí a gente vai falar, obviamente, a gente vai falar sobre o Matheus Vital. Isso já me aconteceu essa semana inteira, na verdade. Esse negócio apareceu, né? Final de semana passada, na verdade. Né? Assim, primeiro que eu não entendo, assim, e se você parar pra pensar, isso é uma coisa da direção do Ronaldo, né? Porque, não sei se você lembra, quando o Vital voltou de empréstimo, o Valladolid quis o Vital. Não sei qual que é esse desejo que o Ronaldo tem no Matheus Vital, o que ele vê de tão diferente no Vital, né? Eu já falei aqui que eu gostei da volta do Vital.
Achei que ele entrou muito bem, deu pra ver que ele estava comprometido. Achei que para essa temporada, inclusive eu defendi. Falei, cara, pra ter uma opção no banco ali, o Vital, eu mantenho, cara, que nem foi o final dessa temporada, né? Se vai jogar assim, se vai ser assim, cara, deixa no banco. É uma opção interessante, né? É um cara que pode ter opção de elenco. Né? A gente viu ele, por mais que não tão eficaz na direita, mas muito bem na esquerda quando foi requisitado. Né? E aí o Corinthians parece que o negócio vinha avançando e o Corinthians se acertou verbalmente com o Cruzeiro e ele deve ir. Né? O que eu não entendo em toda essa fuzuê, de novo, eu acho que eu sou um pouco contra, mas cara, se sair o Vital não é um estresse também, sendo bem honesto. Talvez isso seja é um alívio pro Corinthians. Talvez, eu concordo também nesse ponto de vista. Mas eu não entendo o Corinthians querer essa ideia de arcar financeiramente com as porcentagens do jogador. Isso pra mim não existe. Depois de tudo que o Vital passou por aqui, o Corinthians vai dar o cara de graça. Assim, primeiro foi, assim, vamos lá, eu não comentei sobre isso porque acho que não precisa nem ser comentado, né? O cara lá que era o Mr. Fake News lá, o Mr. Democracia lá, pô, pelo amor de Deus, o cara tava, eu não vou nem falar, vocês sabem o que eu tô falando do desprendimento da comissão técnica aí, né? Um besterol que o Corinthians queria contratar, o clube foi atrás, parabéns pro Corinthians, a escolha certa, mas não dá, parece que é decisão após decisão. Desde a saída do Vitor Pereira, parece que as decisões do Corinthians só pioram. É assustador. E aí você vai querer dar o Matheus Vital de graça, é sério? É sério que você quer dar de graça o jogador que você está vendendo? Com você precisando de dinheiro para contratar? Né? Poxa, você refinar o elenco, você vai dar de graça o cara, e ainda vai dividir porcentagem, pelo amor de Deus. É inadmissível o que a diretoria do Corinthians está fazendo esse ano. É inadmissível. É cagada atrás de cagada. Que é isso? Vai chegar um ponto que vai acontecer uma coisa pior ainda e a gente vai estar aqui, né? Sofrendo, porque é isso, cara. É isso, assim, de novo, eu não sou contra a estreia do Vital. Falei que acho que pra elenco seria uma peça interessante, pelo que apresentou a temporada passada. Se sair não é o final do mundo, justíssima saída, né? Acho que a insatisfação com o Vital é razoável, né? Se você olhar os números dele no Corinthians, eu acho que ele teve 15 gols e deve ter tido mais de 15, eu chutaria tipo umas talvez 15 assistências, não confesso que não sei, estou chutando aqui os números do Matheus Vital, mas não dá para mandar o cara de graça, independente de quão o Corinthians quer que o ciclo do Vital se acabe. A gente pensar que muita gente chama de moleque, mas o Vital tá tempo do Corinthians, né? Mas isso eu não entendo, não dá para entender as decisões de diretoria de mandar de graça, sério, isso pra mim é inexplicável, é bizarro pensar, beleza? Então é isso, essas foram algumas notícias, né? Passando, o que você acharam dessas camisetas, hein? Eu achei essa aqui maravilhosa, hein? Só que, de novo, eu acho que essa camisa não vai ter a atração que essa vai ter. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque essa aqui é pré-jogo. A pré-jogo da temporada passada, meu Deus! Pô, parecia que era uma camiseta de... aquela que tem aquele... que parece umas manchas, umas tintas caindo, né? Parecia que era o Corinthians estava usando em jogo essa camiseta. De tantas vezes das pessoas que eu via, né? Não acho. Eu quase comprei, acabei não comprando porque eu comprei essa, a preta, a nova, enfim, eu comprei o casaco também, então não deu pra comprar. Mas essa aí eu fiquei com vontade. Comentem o que vocês acharam. Eu sou o Rafa, vou ficando por aqui. Um abraço para a nação corintiana. É isso e tchau, tchau.